Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é comportamentos neuróticos. Para a gente começar a refletir sobre esse tema, eu trago a seguinte frase: o que consome a sua mente controla a sua vida. Então é para a gente pensar um pouquinho a respeito do que a gente vai falar hoje. E aí, trazendo o que Joana traz como proposta para esse tema, ela diz o seguinte: produtos do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamentos neuróticos, os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente, em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Interessante observar que Joana traz a ideia de que tais comportamentos vêm de reencarnações passadas. Ela ainda conclui dizendo o seguinte: implantado no indivíduo, essas causas endógenas se associam às outras de natureza exógena. As pressões que lhe limitam os espaços emocionais e físicos aturdem o indivíduo, dando margem a evasões, violências, agressividades, disfarces. Olha que interessante que ela fala também. E assim ele tenta escamotear, ou seja, esconder o seu estado real. Isto quando não tomba na depressão, no pessimismo. E quantos de nós tenta esconder muitas vezes nossos sentimentos intensos diante de algo que nos incomoda, mas que a gente não consegue entregar para ninguém? Ela ainda fala o seguinte: equivocado quanto aos referenciais da existência, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugidio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária, ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas que se podem amealhar, juntar, ou seja, prioriza coisas materiais. E ela ainda diz: assim, apresentam-se os que se creem infelizes porque não têm, e os que se fazem desditosos porque, tendo, não se contentam face à ausência da plenitude interior. E aí são pessoas que vão priorizando questões materiais em detrimento das questões espirituais, que é onde a gente deveria colocar o nosso foco. Tanto é que ela traz um exemplo. O mito da ambição do rei Midas, que tudo quanto tocava se convertia em ouro, causa de sua felicidade e desgraça, tem atualidade no comportamento neurótico dos possuidores possuídos. É quando aquele algo ou um bem material te possui. E aí ela dá esse exemplo. Ela ainda fala o seguinte: o comportamento neurótico assustador e predominante na sociedade consumista procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo, que se afunda em mecanismos patológicos. Olha que interessante a visão que ela vai trazendo a respeito de tais comportamentos. Tanto é que ela traz uma outra fala quando ela diz que o espírito de competição neurotizante, vigente e estabelecido como fomentador das riquezas, deve ceder lugar ao de cooperação, responsável pela solidariedade e pela paz, harmonizando a sociedade. E é interessante quando ela faz um paralelo entre todo o comportamento voltado para algo material
E o quanto que a gente deve buscar, diferentemente disso, uma priorização em relação ao lado espiritual. Ela ainda diz o seguinte: competir, todavia, para derrubar quem está à frente é atitude neurótica, inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem atrás e repetirá a façanha em relação ao aparente vencedor atual. Tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social. É muito interessante observar que a gente volta constantemente nos temas que a gente já trabalhou, como a insegurança, a gente fala do medo, da ansiedade, da fobia, porque tais temas, eles se convergem. E aí a proposta que a gente traz dentro dessa realidade é pensar o seguinte: de vez em quando, pergunte para você quantos obstáculos são reais e quantos eu realmente crio para mim. E aí a ideia é que a gente possa sorrir muito mais e, acima de tudo, priorizar, como Joana vem propondo, as questões espirituais. Para finalizar, ela ainda diz: assim, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. E qual seria então essa visão correta que a gente deve manter em relação à vida? Priorizar as questões espirituais. Um grande beijo.